Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta aqui no canal A UPA Enfermagem. O conteúdo que vamos abordar hoje é sobre a hipernatremia. Especificamente, hoje nós vamos falar sobre as manifestações clínicas e tratamento da hipernatremia. Se você está chegando agora nesse canal e você ainda não é inscrito, inscreva-se, dê um like e compartilhe esse vídeo na rede social. No caso das manifestações clínicas da hipernatremia, o que é hipernatremia? É quando os valores do sódio estão acima dos valores normais e acontece movimento de líquido aí entre o espaço intracelular e extracelular. Especificamente, as manifestações clínicas aqui que nós vamos abordar sobre hipernatremia é a nível neurológico e também da sede que o paciente sente. Então, a nível neurológico, o que vai acontecer? Acontece o aumento da osmolaridade plasmática causada por um aumento da concentração plasmática de sódio. Ou seja, essa osmolaridade plasmática aqui vai aumentar em consequência da concentração plasmática de sódio. O que acontece do ponto de vista fisiopatológico? A água movimenta-se para fora da célula e para dentro do líquido extracelular. Ou seja, todo líquido que está dentro da célula vai se movimentar para fora da célula, que é o espaço extracelular. Por isso que nós colocamos LEC aqui, uma abreviatura, resultando assim em uma desidratação celular e um líquido extracelular mais concentrado. Então, o líquido que está dentro da célula vai para fora da célula, que é o líquido extracelular, sendo que a hipernatremia tem hipernatremia moderada e hipernatremia grave. No caso da hipernatremia moderada, o paciente vai apresentar inquietação e fraqueza, nesse caso, em consequência do aumento do sódio no organismo. No caso da hipernatremia grave, o paciente vai apresentar desorientação, ilusão, também alucinação. Tudo porque vai acontecer alterações neurológicas em consequência da hipernatremia. Além disso, outras manifestações clínicas que o paciente pode vir apresentar é a sede. Um forte defensor dos níveis séricos do sódio nas pessoas saudáveis, em que a hipernatremia nunca acontece, a menos que a pessoa esteja inconsciente ou não tenha acesso à água. Então, no caso das pessoas conscientes, ela tem esse mecanismo de defesa, porque ela consegue identificar quando tem pouco, vamos dizer, o corpo está necessitando de líquido, quando está acontecendo o aumento da concentração de sódio no organismo. Observe muito bem nessa frase que um forte defensor dos níveis séricos de sódio nas pessoas saudáveis, em que a hipernatremia nunca acontece, a menos que uma pessoa esteja inconsciente ou não tenha acesso à água. Então, se a pessoa está consciente, se houver necessidade de tomar água, apresentar sede, ela vai tomar, a não ser que ela não tenha acesso ao líquido. Assim ela pode vir a desenvolver assim a hipernatremia, tá certo? Pessoas doentes podem ter o mecanismo de sede comprometido. Esse mecanismo de sede está associado também aos neuroreceptores que estão presentes na circulação, aonde desencadeia que o processo que manda mensagem para o sistema nervoso central e essa mensagem chega até o sistema nervoso central é transformado em sede, onde dá o aviso para a pessoa ou paciente que o corpo está precisando de líquido, que ele está precisando ingerir um pouco mais de líquido. Um exemplo bem clássico aí que eu posso falar para vocês é quando a pessoa se alimenta de algum tipo de, vamos dizer, peixe salgado, que a pessoa passa a sentir muita sede, ou seja, o corpo ele sente a necessidade, tem a necessidade de aumentar a ingestão de líquido. E nesse caso, a pessoa começa a ingerir um pouco mais de líquido porque ela está consciente. A pessoa, quando não tem acesso ao líquido, ela não consegue ingerir esse líquido, então ela pode desenvolver aí uma hipernatremia. Então, nesses casos aí, as manifestações clínicas que o paciente pode vir apresentar nos casos de hipernatremia, o paciente pode vir apresentar língua seca, demasiado e também mucosa pegajosa. Isso tudo em consequência da diminuição da quantidade de líquido, principalmente os líquidos intracelulares. Os líquidos ficam um pouco mais concentrados no meio extracelular, tá certo? Porque a quantidade de sódio no meio extracelular vai ficando mais concentrado. E se vai ficando um pouco mais concentrado, todo aquele líquido que está dentro da célula se movimenta para fora da célula, tá certo? Então, por isso que
tem essa mudança de concentrações também, tanto no líquido intracelular quanto no líquido extracelular. Além disso, outras manifestações clínicas que o paciente pode vir a apresentar, a pele ruborizada, edema periférico e pulmonar pode vir a acontecer. Através de uma ausculta pulmonar pode ser identificado aqui alterações nos sons pulmonares. Além disso, o paciente pode vir a apresentar também hipotensão postural, ou seja, na mudança de posição. O paciente está em uma situação deitada, quando muda de posição para uma posição sentada ou em pé, esse paciente pode vir a apresentar uma hipotensão, ou seja, uma pressão arterial abaixo dos valores normais. Além disso, o paciente pode apresentar aqui oligúria e tônus muscular e reflexos tendinosos. Então, essas são as principais manifestações clínicas que o paciente pode vir a apresentar quando ele tem ou está evoluindo ou está desenvolvendo a hipernatremia. Observe muito bem como que devemos tratar a hipernatremia. Consiste em uma diminuição gradual do nível sérico de sódio através da infusão de uma solução. Então, o nível sérico de sódio no tratamento da hipernatremia, que o sódio está bastante elevado, tá certo? Ele tem que ser baixado ou diminuído gradualmente. Como que pode acontecer essa diminuição do nível sérico de sódio? Através da infusão ou administração de solução de sódio hipotônica, tá certo? E também de solução não salina, que é uma solução isotônica. Cada uma tem uma função no organismo. É bem discutido aqui a administração de solução salina isotônica, como no caso soro glicosado a 5%. Nesse caso aqui, ele é bem discutido porque existe discordância na literatura. Então, quando se necessita aqui a reposição de solução que optam por uma solução salina isotônica, como no caso o soro glicosado. No caso do soro glicosado, é indicado quando a água precisa ser reposta sem um sódio, ou seja, tu precisa realizar uma infusão de uma solução salina que não tenha sódio. Nesse caso aqui, o soro glicosado não tem sódio. Então, nesse caso aqui, se lança a mão apenas do soro glicosado quando precisa de uma reposição apenas de solução que não contenha sódio, tá certo? No caso da solução que contenha sódio hipotônico, nesse caso, que é mais aceito no meio dos médicos, nas condutas deles, tá? É a redução gradual do nível sérico de sódio, que é menos perigoso para o paciente nesse caso, onde vão estar administrando uma solução de sódio hipotônica, onde essa hipernatremia ela vai sendo baixada gradativamente através da administração calculada de maneira correta e controlada também de uma solução de sódio hipotônico, tá certo? Então vai acontecer nesse caso uma redução gradual no nível sérico de sódio. Assim o paciente não vai apresentar risco de apresentar edema cerebral. Então esse é o principal argumento da administração de solução de sódio hipotônica nesse tipo de situação. Observe muito bem que no tratamento clínico da hipernatremia, os médicos consideram que uma solução de sódio hipotônica é mais segura que o soro glicosado a 5%, porque vai acontecer a redução gradual do nível sérico do sódio. Então, eles consideram que uma solução de sódio hipotônica é mais seguro do que o soro glicosado, porque os níveis séricos do sódio que está causando a hipernatremia vai ser reduzido gradualmente, tá? Esse sódio a nível sérico, tá certo? Sendo que a diminuição do nível sérico do sódio tem menos risco para o paciente, onde o paciente não vai correr risco de apresentar edema cerebral. Como regra geral, o nível sérico de sódio é reduzido em velocidade não superior a 0,5 a 1 miliequivalente por litro hora, ou seja, em regra geral, tá certo? Ou seja, essa redução de sódio no organismo, ela não pode ser abrupta, muito rápida, ela tem que obedecer critérios e tem que ser reduzido gradativamente. E esse critério obedecido atualmente é uma redução não superior a 0,5 a 1 miliequivalente por litro por hora. Então, essa redução tem que ser gradual. No caso, quando o paciente apresenta hiperglicemia grave com hipernatremia, nesse caso,
são administrados solução de sódio hipotônico, tá certo? Além disso, a hipernatremia pode ser tratada também com acetato de desmopresina, que são hormônio antidiurético sintético, que são administrados nesse caso quando o paciente apresenta diabetes insípido. Então, essas situações aqui nos levam a ter o conhecimento como tratar o paciente que apresenta a hipernatremia. E se você está chegando agora nesse canal e você ainda não é inscrito, inscreva-se, dê um like e compartilhe nosso vídeo na rede social. Ficamos por aqui e até a nossa próxima aula. E fique com Deus.